Olá a todos, me chamo professor Muriel Pinto, docente da disciplina de iniciação à ciência geográfica. Então nós estamos tendo o nosso primeiro contato através de uma videoaula dessa disciplina. Então gostaria primeiramente de destacar a alegria, de estar participando deste curso da licenciatura em Geografia aqui da Unipampa, em convênio com a UAB, em virtude de ser um curso que vem criando bastante expectativa, em virtude de a gente estar em vários polos no Rio Grande do Sul. Bom, então rapidamente, pessoal, fazer uma apresentação, então já que nós não tivemos nenhum contato ainda, mais próximo, apenas pela plataforma Moodle. Então gostaria de me apresentar, então como eu havia falado, me chamo Muriel, a minha formação acadêmica basicamente toda na área da geografia, sou licenciado em geografia, tenho mestrado em desenvolvimento regional e doutorado em geografia pela Federal do Rio Grande do Sul em 2015. Então, além disso, eu atuo atualmente na Unipampa como professor adjunto e atualmente estou como coordenador acadêmico aqui do campus de São Borja, atuando também nos cursos três cursos de graduação, que é a licenciatura em Ciências Humanas, o bacharelado em Ciências Sociais e Ciência Política e também na licenciatura em Geografia no EAD. E também sou atualmente professor permanente do mestrado em Políticas Públicas que nós temos aqui no campus de São Borja. Bom, então eu vou apresentar brevemente, como eu já havia colocado na plataforma Moodle, como que nós vamos vou esclarecer, na verdade, como que vai funcionar a organização da disciplina, como já está funcionando, e as próximas atividades que nós vamos ter até o final deste módulo, que provavelmente é até início de maio. Bom, então nós temos os textos que estão na plataforma, como eu já reforcei várias vezes. O nosso texto acho que aqui é F5. Aí. Bom, o nosso texto então, base é o texto da professora, do professor Aldo Dantas com a professora Tásia Medeiros, Introdução à Ciência Geográfica. É um material que está como o texto 1, é um material base, é uma apostila, que basicamente discute vários pontos importantes da iniciação à ciência geográfica. Todos os materiais estão no plano de ensino da disciplina, que foi postado lá no Moodle também, Então, no plano de ensino da disciplina, como a disciplina ela é 4 créditos, então, a princípio nós deveríamos, se fosse no presencial, ter 15 encontros, tá? Eu sei que é EAD, tá? Nós não vamos ter 15 encontros, mas seriam 15 momentos, podemos dizer assim, 15 momentos que aparecem no plano de ensino que nós temos que cumprir durante esta disciplina, que vão, conforme a nominata ali da aula 1, a aula 15, lá no final do plano, que está em avisos, lá no Moodle, tá? Todos os avisos estão sendo replicados, então, para os e-mails de todos os alunos. Então, nós aqui tem o texto base, que é o texto da apostila da Federal do Rio Grande do Norte, do professor Aldo Dantas, e conforme vai aparecendo as aulas, aparecem textos complementares, como o do Rui Moreira, como do José William Vicentini, do Horácio Capel, tá? São textos que vêm de encontro para aqueles que querem se aperfeiçoar mais, dominar mais o conteúdo desta área, conhecida como os pensadores, do conhecimento geográfico. Bom, na proposta do plano de ensino, nós teríamos algumas avaliações, inclusive uma saída de campo, tá? Que a princípio nós teríamos uma saída de campo para fazer um trabalho prático.
Não vai ser possível agora, como a recém está iniciando o curso, fazer essa saída. Então nós vamos ter duas atividades avaliativas. Nós vamos ter duas atividades avaliativas, tá? A primeira atividade avaliativa, ela vai ser postada no Moodle após ser postado essa videoaula. Então essa videoaula, no momento que ela foi postada, vai dar algumas horas, vai ser postada uma atividade lá no Moodle, tá? Que vai ser um quiz. O que é um quiz? A gente vai colocar então algumas atividades para responder, marcar na própria plataforma. Esse quiz ele vai ficar aberto por um período determinado, aberto no sistema, tá? Vocês vão ter em torno de 1 hora para responder essas questões. No momento que acessou, tem 1 hora para responder. São 10 questões objetivas de marcar, tá? Essa é a primeira atividade. E a segunda atividade, aí sim, é a prova no polo, tá? Prova no polo. A primeira atividade é no sistema Moodle, na plataforma Moodle, tá? Vai ser feito um quiz, que são questões, né, de marcar ou múltipla pré-escolha, né? E a segunda atividade, que é uma prova no polo. Bom, nesta primeira atividade, no sistema Moodle, que é o quiz, essa atividade, ela vai envolver basicamente 2 capítulos do primeiro material ali do Dantas, tá? Que é o saber geográfico, que nós vamos discutir hoje, saber geográfico e a ação humana. Apostila Aldo Dantas, tá? Nós vamos discutir isso hoje, o saber geográfico e a ação humana. Então são 2 pontos que vão cair na atividade, tá? E vai ser discutido hoje. Então por isso que é importante assistir a videoaula direitinho, linkar com o material impresso, que é a apostila, os 2 primeiros capítulos, saber geográfico e ação humana, que a gente vai discutir agora, para depois a gente entrar especificamente no vamos ver aqui. Bom, entrando diretamente no material. Então, a ciência geográfica, para todos aqueles que vêm lendo os materiais, dentro das ciências humanas, uma das áreas de pensamento que se constituiu como ciência mais recentemente, tá? Nós temos a história, a sociologia e a filosofia, que são áreas que se constituíram como ciência e como epistemologicamente como áreas do conhecimento, se constituíram antes da geografia. O saber geográfico, como os senhores podem ter percebido no material, ele já existe há vários séculos atrás, o saber geográfico, né? O saber geográfico desde as eras mais antigas, né, nas eras primitivas, já se utilizava muito do saber geográfico para poder ter um entendimento, né, principalmente das questões físicas e humanas da Terra, né? E a ciência geográfica, aí sim, que é um pensamento racional da geografia,
se constituindo como ciência, ela surge apenas no século XIX. Então é bastante recente a geografia enquanto ciência, tá? Então, conforme o material, lá na apostila, o capítulo 1 do saber geográfico, ele apresenta 3 objetivos que são importantes para a gente pensar o saber geográfico. Tá? Primeiro, é compreender como o saber geográfico se relaciona à aventura humana na Terra, né? Que é exatamente como o saber geográfico pode ser até do senso comum da comunidade. Qualquer comunidade tem o seu saber geográfico. Não só aqueles que estão na academia têm o seu saber geográfico, mas aqueles que estão na comunidade em geral também têm os seus saberes geográficos a partir da sua relação humana com o nosso planeta, dentro do nosso planeta, né? Então isso vai possibilitar então com que o saber geográfico ele nos traga exatamente várias relações que o homem acaba impondo ao seu meio, né? Seja a partir das questões produtivas, das suas práticas sociais, culturais, dentro também das suas relações com os meios naturais. Tudo isso acaba gerando saberes geográficos e também elementos para a ciência geográfica, né? Nós aqui estamos falando hoje bem na fronteira do Brasil com a Argentina, em São Borja, na fronteira com Santo Tomé, na Argentina. Esse campus da Universidade Federal do Pampa, campus de São Borja, ele está nas margens do rio Uruguai, tá? Que é um rio que tem uma importância histórica gigantesca para a América do Sul e para o continente americano, em virtude de desaguar no Mar do Prata, tá? Ou no estuário da Prata, lá em Buenos Aires. Então, as relações, por exemplo, dessas comunidades ribeirinhas com o rio geram saberes geográficos desta comunidade com o rio, ou desta comunidade em relação às divisas territoriais do Brasil com a Argentina, ou dos saberes geográficos de até quando se pode, né, passar a praticar algo dentro do país ou não legalmente conforme a jurisdição política administrativa do país. Então esse é um exemplo de saber geográfico. E a ciência geográfica, então, ela acaba nos possibilitando os avanços da geografia, que podemos dizer, um dos principais objetivos dessa disciplina, é pensar a geografia na antiguidade e a relação com a geografia na modernidade. A ciência geográfica hoje, trazendo um pouco para um debate mais atual, ela é uma ciência profundamente inteirada com a realidade. Ela discute vários pontos essenciais para compreender o cenário político, econômico, social, cultural, internacional que nós vivemos hoje. Em virtude que a geografia ser uma ciência interdisciplinar e ser uma ciência que constantemente dialoga com as relações internacionais, né? Que é uma área muito cara na atualidade, pensar as relações internacionais. E ela profundamente se articula com a geografia, principalmente numa área da geografia. Nós temos várias áreas na geografia que dividem a ciência geográfica, que nós vamos perceber durante essas disciplinas. Por exemplo, pensar as relações internacionais envolve a área da geografia política, que é a área que pensa as relações políticas, tanto no cenário nacional como internacional. Pensar a geografia mais humana, com um caráter mais social, cultural, nós temos duas outras áreas da geografia, que é a geografia cultural e a geografia social. Agora, pensando para as áreas mais técnicas da geografia, que só foram as áreas que predominaram até o início dos anos 2000, que são aquelas áreas identificadas com o meio ambiente, com
o sensoriamento remoto, com a cartografia, aí nós podemos trazer para a geografia física, né? Ou a biogeografia, que trabalha com os vários biomas e biodiversidades que existem no globo. Além disso, a geografia física também possibilita os estudos, essa visão naturalista, a relação naturalista com a relação humana na geografia, né? A geografia humana, né, que é um contraste que até hoje existe na geografia, versus a geografia física, tá? Bom, então essa relação entre geografia humana e geografia física, ela vai acabar nos conduzindo ao longo da discussão dessa disciplina, pensando exatamente como o saber geográfico e a ciência geográfica vem caminhando nos últimos séculos. Então, nesse capítulo Saber Geográfico, o segundo objetivo, então, é identificar de que maneira as necessidades do homem criam especialidades diversas. Aqui vai entrar, né, desde já, a gente já tem que começar pensando quais são as categorias espaciais, mais discutidas na geografia, né? Já que a gente vai pensar, não só refletir, mas identificar quais são as necessidades do homem em criar espacialidades, né? A relação do homem com as espacialidades, né? Com a espacialidade. Essa disciplina é muito importante, pessoal, em virtude que ela é uma disciplina que vai dar base para os outros conhecimentos das outras disciplinas do curso. Importante destacar que este curso é um curso de formação de professores, né, de licenciados em geografia. No entanto, podem também ter uma aproximação os acadêmicos da área da pesquisa. Depois eu vou deixar o meu contato. Nós temos um grupo de pesquisa vinculado ao CNPq. Então, dentro da organização acadêmica do nosso país, no ensino superior, nós temos alguns organismos que respondem pelo financiamento às pesquisas no Brasil. Um é o CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa brasileiro, que financia os grupos. Eu sou coordenador de um grupo de pesquisa CNPq, que é um laboratório de políticas públicas e territórios de fronteira. Então vocês vão poder depois se aproximar do grupo de pesquisa. Então pensar as categorias espaciais na geografia, desde a categoria do espaço, né, geográfico, é uma categoria espacial, né, o espaço geográfico. Outra categoria é o conceito de lugar. Outra categoria é o conceito de região. Outra categoria é o conceito de território. Outra categoria é o conceito de territorialidade. E outro conceito, outra categoria espacial, é o conceito de paisagem geográfica. Tá? Essas são categorias espaciais mais trabalhadas na geografia. A gente vai ao longo da disciplina discutindo essas categorias. Nós estamos agora conceituando a ciência, como surgiu a ciência geográfica e o saber geográfico. Mas é importante desde já a gente vai ir dialogando com cada categoria dessas, porque cada categoria dessas dependem exatamente dessa maneira ou as necessidades do homem de criar essas espacialidades. Por exemplo, quando o homem cria um espaço geográfico, tá? O espaço geográfico, ele é tanto o espaço social como o espaço natural, tá? É o natural mais o social, tá?
O espaço geográfico ele está sempre em constante transformação. Ele está sempre se transformando, o espaço, né? Qualquer ação humana na Terra, ela tem que cristalizar, deve cristalizar o seu ato, realizar o seu ato ou a sua relação social dentro de um determinado espaço geográfico. E dentro desse espaço, conforme é o interesse político ou administrativo ou humano, essa sociedade acaba ou demarcando um espaço onde ela quer ter um controle ou um poder sobre ele, que é o território, né? Tá? Que é um espaço demarcado, né? Ou de forma política ou administrativa ou econômica, né? Que acaba gerando uma relação de poder ou controle sobre o espaço, tá? O conceito de lugar, que é dentro do espaço geográfico, é uma espacialidade que tem a ver mais exatamente com as relações de pertencimento às comunidades mesmo, né? Ou tradicionais, geralmente são comunidades, os lugares, eles acabam tendo uma relação de identidade e pertencimento mais próxima, né, da comunidade. Esses lugares, eles acabam surgindo quando há uma crise na sociedade, principalmente, né, uma crise social. Aí o que acontece? As comunidades acabam se podemos dizer assim, protegendo e gerando um maior reconhecimento da sua cultura a partir do lugar onde elas vivem. E a região, que é uma espacialidade que surge geralmente ou também pelo vivido, né, pela relação vivida das pessoas, ou também por um interesse político ou administrativo de organização do espaço, né? Principalmente os gestores públicos, quando querem criar uma política pública, eles demarcam uma região de planejamento econômico ou político para organizar as políticas públicas, tá? Mas também existe a região no sentido do vivido, por exemplo. No Rio Grande do Sul, nós temos uma região histórica, que é a região das missões jesuítico-guaranis. São Borja já foi uma antiga redução guarani. Não é uma região oficial no Brasil, não é mesorregião, né? Nas divisões regionais brasileiras, né? As divisões regionais do Brasil, nós temos as macro-regiões, que são as 5 grandes regiões, né? Sul, Sudeste, e aí vai. As mesorregiões, né? Que são as regiões dentro dos estados. E as micro-regiões, que são as regiões dentro das mesorregiões, as micro-regiões, tá? Essa é a divisão oficial do Brasil, do IBGE. Então, por exemplo, só é oficial o que é mesorregião ou micro-região, tá? O resto são regiões de planejamento. Bom, aqui as categorias espaciais. E aqui um outro objetivo do saber geográfico é relacionar os elementos que compõem o saber geográfico, né? Quais são esses elementos que compõem o saber geográfico, tá? A gente sabe que o saber geográfico, aí sim vai aparecer uma mistura, né, entre a geografia humana com a geografia física, né? Que contribui para o saber geográfico e a ciência geográfica, né?
Lá ele vai dizer assim, um elemento é a orientação na Terra, do saber geográfico, né? A orientação na Terra, tá? Aí vai aparecer desde a questão da localização dentro da superfície terrestre, né? Que hoje é muito mais digital, né? A partir dos GPS, dos programas, vários softwares que existem de cartografia e sensoriamento remoto, né? Que envolve, né, essa relação também com as imagens, com as informações vindas do espaço, dos satélites, né? Ou de radar, ou de aerofotogrametria, que são levantamentos cartográficos feitos a partir de imagens de avião, tá? Aparece também a identificação, né? Localização e distribuição na Terra de vários elementos, a relação humana com a natureza, né? Relação humana com a natureza também é outro elemento, a localização, a orientação e também aparece ali a identificação de imagens, né? Esses são noções do saber geográfico, que conforme o material a gente vai andando, né? Existem textos no meio que nos trazem alguns atalhos. Por exemplo, esse texto quadradinho que aparece bem no início do material, a curiosidade do homem e sua aventura na Terra, né? Aqui só para fazer um gancho, ó. Antes de começarmos esse estudo, é importante distinguirmos geografia enquanto ciência de conhecimento ou saber geográfico. Então, o saber geográfico é algo mais do que a geografia enquanto ciência que institucionaliza no século XIX, como eu falei. A geografia enquanto ciência, ela se institucionaliza no século XIX. O saber geográfico é mais do que isso. Porque o saber geográfico, então, ele acaba, não é apenas o conhecimento racional, ele é um conhecimento vivido das pessoas. Esta institucionalização significou a sistematização científica do saber geográfico. Então, o saber geográfico ganha, podemos dizer assim, uma maior sistematização e organização desses conhecimentos populares. Eles acabam ganhando, podemos dizer assim, um caráter científico a partir da criação de metodologias de levantamento e análise de dados, né? no espaço geográfico, que faz parte também do processo civilizatório, né? Que a gente vai lembrar lá, a gente vai pegar alguns pontos, na própria Idade Média, né? Muito do saber geográfico era utilizado por membros da igreja, né? Que os cientistas nas épocas antigas, eles eram um pouco de tudo. Eles eram físicos, astrônomos, entendiam de cartografia, eram matemáticos, trabalhavam com medicina, filósofos, filosofia como uma ciência antiga, tinham um entendimento de todas estas áreas, né? Então a geografia passa a se constituir a partir desse avanço civilizatório como a ciência que interpreta a relação do homem com a natureza, mas também que interpreta a relação do homem com o mundo vivido e com como a representação social do homem acaba gerando espacialidades, né? Como acaba criando categorias espaciais a partir da relação do homem. Então, nesse sentido, podemos confundir a ciência geográfica com o saber geográfico, uma vez que este último não se resume às formas instituídas pela academia. Tá? O saber geográfico, enquanto conhecimento acerca do mundo, está presente em todos os tempos e em todas as civilizações. Assim, quando falamos de geografia, antes da sua sistematização, estamos, na verdade, falando do saber geográfico. Então, isso entra
é muito importante, né, a gente falar sobre o saber geográfico, principalmente quando a gente vai trabalhar com os alunos em sala de aula, na escola. Eu venho tendo um diálogo bastante próximo das escolas da rede pública, trabalhando com projetos, informações com professores, e a gente percebe como a geografia é importante para que as pessoas se identifiquem com o seu próprio bairro, né? Conheçam por que tem uma determinada rua tem determinado nome, que são as toponímias, né? As toponímias são todas aquelas denominações ou nomes que existem a lugares, a ruas, a praças, o nome do mercado, se tem um sentido, um segundo significado para aquela comunidade, também tem relação com a marcação do espaço. Então, o saber geográfico e a ciência geográfica, eles vêm avançando conforme vem avançando o conhecimento do homem, civilizatório do homem, né? Nós até hoje, né, constantemente vem surgindo novas descobertas sobre a origem de determinados lugares, determinados países, a influência de um continente em outro continente. Isso tudo faz parte do avanço dos estudos, né, principalmente ou naturais ou humanos sobre a Terra, que envolve a geografia. Aí vamos andando aqui no material, ele vem nos trazendo vários exemplos, né? Aqui ele nos traz alguns geógrafos consagrados, como Milton Santos, né? Milton Santos, considerado um dos maiores geógrafos brasileiros. Constantemente, nas várias disciplinas do curso, vai aparecer o Milton Santos, né? Aqui aparece uma relação de como exatamente identificar, então, essa relação do homem com a natureza, como que isso demarca o espaço e gera paisagem, né? O que é uma paisagem geográfica, né? A paisagem geográfica é a representação, né, social e natural do espaço geográfico. Não é só uma fotografia a paisagem. A paisagem geográfica, ela tem que ter ela deve demonstrar uma relação do homem, humana do homem e natural com o espaço, tá? E isso gera paisagem. Então, interpretar uma paisagem é como se a gente estivesse interpretando um texto. Uma imagem, uma paisagem, ela nos gera várias informações, né? Então, essas informações geradas pela paisagem, ela serve também como elemento importante para a gente interpretar e analisar as geografias que existem. Não há geografia, mas há geografias que constituem uma cidade ou que constituem um espaço rural, né? As marcas do homem no espaço, seja no sistema produtivo, seja nas relações sociais. Bom, então retomando sobre os elementos do saber geográfico. Então, os elementos que a gente havia discutido nessa primeira parte. Então, a localização e distribuição, né, das relações humanas e naturais na Terra, tá? Tudo isso tem uma localização, seja em longitude ou latitude, né, que vai gerar uma coordenada geográfica, que é um elemento, um conceito basicamente que envolve, né, a localização. Isso pode aparecer com qualquer área do planeta, seja uma área urbana ou uma área rural. A relação do homem com a natureza, né? Acho que isso é uma área bastante cara, que constantemente vai aparecer na geografia, pelas próprias formações das escolas, né? Ou escola francesa, ou escola alemã, ou escola inglesa, que são as escolas que têm mais influência na ciência geográfica. O saber geográfico como totalizador da superfície, né, terrestre, tá? Onde aparece o compreender os conjuntos de elementos naturais e humanos, né, dentro dessa dimensão totalizante, né, que é a Terra. Então, basicamente sobre a questão da primeira parte, sobre o saber geográfico, era isso, tá? Acho que acompanhando direitinho o material,
seguindo pelo material, o que é muito importante. A gente vai trabalhar bastante com interpretação de imagens, tá? Principalmente, já fiquem atentos para a atividade, trabalhar com interpretação de paisagem, identificando quais são os elementos, a gente vai ver agora, que existem numa determinada paisagem e como eles acabam dialogando com as ações humanas na produção do espaço, que é onde vai no segundo momento agora, na ação humana, que é um outro escopo de conhecimento muito importante, que vai relacionar com o saber geográfico. Bom, então Então aqui aparecem algumas leituras complementares no material, na página 18, tá? Manuel Correia de Andrade, um excelente pensador da geografia. Aparece Paul Claval, que é um francês também, que tem um grande trabalho na geografia. Aparece vários textos deles na internet também, do Paul Claval, para quem quiser trabalhar mais com geografia cultural e social, tá? E aparecem outras referências, como Roberto Lobato Correia, o próprio Rui Moreira, que são autores já consagrados na geografia. Bom, então entrando agora no segundo capítulo, que é a ação humana. Então, a ação humana na Terra é uma área, tá, que vai nos aproximar muito da geografia humana. Tá dizendo ação humana, tá? Então é a relação que os homens, que toda a sociedade humana vem construindo e produzindo espaço, tá? A ação humana, então, ela envolve as atividades humanas na produção do espaço, né? Atividades humanas na produção do espaço. A ação humana, né? Então, toda atividade humana na Terra, ela gera a produção de espaço geográfico, né? O espaço constantemente vai, assim como a cultura das pessoas, a cultura das comunidades, ela constantemente está em transformação, vai se reinventando. E isso gera reflexos também no espaço geográfico. Então, os objetivos deste capítulo é compreender a relação de interdependência entre as atividades humanas e o espaço geográfico, era o que eu acabei de comentar agora. Então, qualquer atividade do homem no planeta, ele gera produção de espaço geográfico. Tá? Isso é muito importante, pessoal, para nós da geografia. É para quando a gente está falando nas relações sociais, ou nas relações políticas, ou nas relações econômicas do planeta, elas não acontecem no ar, elas não acontecem, elas têm uma base espacial para que isso ocorra. Aí entra a importância da geografia, é compreender como as relações humanas, como as relações políticas, como as relações econômicas do planeta, como que elas se utilizam do espaço, né? Ou para demarcar o território, para ser um território de pertencimento cultural, ou demarca o território para o interesse produtivo, ou de proteção ambiental, também se demarca por muitas vezes um território, né? Entender que o uso que fazemos da natureza, a partir das nossas ações, cria uma diversidade de geografias, que era também o que eu falei antes, né? Então, toda ação humana e a sua relação com o meio natural, elas geram novas geografias, elas geram novas transformações do espaço, elas geram novas relações humanas com o espaço, elas geram novos sistemas produtivos, né? Ou geram proteções ao sistema natural. E o 3 é relacionar as 5 ações fundamentais da ação humana, que é apropriar, explorar e produzir, habitar, trocar e gerir do homem com o processo de produção do espaço e a atividade do geógrafo. Tá? Então, o que é isso? O que isso traz como importância, né?
nós, como licenciados em geografia, que também podemos nos considerar como geógrafos, por mais que se tenha, né, o conceito de geógrafo no Brasil, apareça basicamente para aquele que seja bacharel, né, que vai ter um cadastro lá no CREA, que é o Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia. Mas também o licenciado pode ser chamado de geógrafo, porque também discute questões que dizem respeito à ciência geográfica. Então, relacionar essas 5 ações fundamentais, que é apropriar, explorar, já está dizendo, vem do conceito, né? Como os processos colonizadores, processos exploratórios do espaço, criaram novos modelos sociais nas comunidades. Habitar, né? Que é uma prática social também das comunidades, das sociedades, né? Desde a antiguidade, né? Habitar algum lugar. O que faz uma comunidade sair de um habitat e ir para outro? Né? As trocas, que também são práticas seculares no planeta, as trocas comerciais, as trocas culturais, as trocas sociais. E tudo isso produz espaço geográfico e produz uma atividade do geógrafo, né? Como um pensador destas áreas. Então, lá no material, a partir da página 26, aparece para a gente o espaço terrestre e a sua organização, né? Como está organizado o espaço terrestre, tá? Então, ele vai nos dizer: é um conjunto de localizações e de ações vividas no espaço geográfico. Aí entra a importância da geografia humana novamente, tá? Eu reforço muito da geografia humana. Nós temos outros colegas, professores do curso, que são da geografia física. Eu sou da geografia humana, né? Atuo mais na geografia humana, por ter uma experiência no próprio doutorado, vim trabalhando com a geografia social, geografia cultural aqui das missões. Então, isso me aproximou dessa troca entre a geografia com a sociologia, com a filosofia, com a psicologia social, com os estudos culturais. Então, são áreas que dialogam. E as próprias estudos de fronteira também, né? As relações internacionais dentro da geografia são áreas muito importantes de serem pensadas. Então, dentro desses conceitos, né, elementos centrais para pensar a ação humana e a produção do espaço, a apropriação, né, dentro do material aparece para a gente, né, é um conceito que vem de posse realmente, né, da terra, tá? Ela pode ser individual ou coletiva, como aparece no material, tá? Que acabam criando marcas ou malhas no espaço, né? Que são os marcadores, né? Marcadores espaciais ou territoriais. Né? Essa ação humana acaba criando marcas no espaço, tá? Que é um conceito bastante, até de certa forma, novo na geografia. Trabalhar com o conceito de marcas, marcadores, né? A apropriação é uma fonte de conflitos. Nós temos vários conflitos. Já que eles criam marcas, eles também criam fronteiras, tá? A apropriação cria fronteiras também, né? No espaço. Por exemplo, uma área indígena que é uma área de reserva indígena que é utilizada para produzir arroz, lá no norte do Brasil. Essa área, ela acaba sendo apropriada por alguém que gera um marcador ali onde está sendo produzido o grão. E isso gera conflito com a comunidade nativa lá, tá? Esse é um exemplo. Exprime uma divisão espacial do trabalho, tá? A apropriação acaba imprimindo uma divisão social
do trabalho, tá? A gente vai ver lá como é que é o sistema produtivo, como é que é as relações de trabalho. A exploração, que é um outro ponto, tá? Essa já parte do espaço apropriado, tá? Tu começa a explorar algo quando o espaço já está apropriado. Então, os processos colonizadores na América do Sul, a própria história nos diz, foram processos de exploração. O que é o processo de exploração? É se utilizar do espaço, se utilizar dos meios naturais, dos meios, dos minerais que existem para explorar, né, economicamente o espaço. Tá? Então, a exploração vem da apropriação. Então, tem técnicas produtivas, né? Técnicas produtivas, que pode ser uma produção mais moderna, mais tecnológica, né? Um exemplo, no Rio Grande do Sul, a entrada do modelo de produtivo privado, que até antes do século, metade do século XIX, o sistema de produção ainda era solidariedade entre os nativos, passa a ser um sistema de produtivo privado, que traz um novo modelo e novas técnicas de produção. O habitar, então, que vem de morar, apropriar, produzir o espaço, tá? Ele acaba gerando a apropriação de espaço e a formação de territórios, tá? As trocas, né, que é um fundamento, vem das próprias relações sociais, né, gera diferenciação do espaço, as trocas, né, geram elementos que acabam gerando diferenças sociais ou econômicas, né, ou culturais do espaço, tá? E gerir o espaço, que é um outro elemento para finalizar essa parte. O gerir o espaço, acho que entra muito mais para a modernidade agora na geografia, que é a governança, né? Gerir ou governar, né? Governança espacial ou territorial envolve conhecimentos geográficos, os planos diretores urbanos, tá? Os planos de desenvolvimento, os planos urbanos, municípios, planos ambientais, todos necessitam de conhecimentos do geógrafo, de profissionais da geografia, que tem conhecimento técnico e acadêmico para fazer essas análises. Isso é gerir o espaço, tá? A gente pode gerir o espaço de várias formas, ou com as formas mais tecnológicas, com os softwares, com as imagens de satélite, indo a campo, fazendo um mapeamento, e também podemos gerir o espaço a partir de políticas públicas, né, que relacionem a ação política no espaço, tá? Então, na geografia vem também entrando nas políticas públicas nesse sentido, que é como gerir ou governar determinado espaço geográfico a partir de uma racionalização do espaço, onde que as políticas podem ser melhor implementadas ou não. Pessoal, para fechar então, nós trabalhamos com duas temáticas importantes nesse primeiro encontro, que é o saber geográfico e a ação humana na produção do espaço. Esses dois capítulos são os que vão cair na atividade, que vai estar proposta no Moodle. Então, se detenham a estudar esses dois pontos, que exatamente nos trazem base para pensar como a geografia vem surgindo e como ela tem uma relação com a ação humana e como essa ação humana vem produzindo espaço. Tá bom? Vou ficar à disposição lá no Moodle e um abraço a todos.